Graça e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A todos que vão estar vendo esse vídeo. Amém. Hoje eu vou trazer um tema sobre gerando um novo coração. No que vamos se referir a um coração transformado, né? Os efeitos de um coração transformado e como isso pode ser bom para nós em termos de um coração assim, tá bom? Perdão. O texto hoje é no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, que diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, vamos falar sobre essa decisão de Daniel, né? E vamos dar uma ênfase um pouquinho na história, tá bom? Se você tem visto aí no canal os vídeos edificantes, né? Puder compartilha, né? Mostre para outras pessoas, porque o propósito é propagar o evangelho, né? Trazer as pessoas ao conhecimento bíblico, né? O conhecimento de Deus, da vontade de Deus, como diz Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a nossa intenção, edificar a sua vida, exortar e consolar, né? Não estamos aqui para fazer ninguém alegre, estamos aqui para ensinar o caminho ao reino dos céus, tá bom? Então vamos lá. Daniel 1:8 diz que Daniel colocou no seu coração em não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia. Porém pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminar. Olha só a preocupação desse homem, né, desse rapaz, desse jovem chamado Daniel. Se a gente for ler a história de Daniel, aonde começa, aonde termina, né, a gente vamos entender algo muito interessante sobre um novo coração, que é o tema dessa mensagem. A Bíblia vai relatar que um rei por nome Nabucodonosor, ele invade o reino do sul e do norte, né, de Israel, e leva o povo cativo. E nessa primeira ida a Israel, ele traz, a Bíblia vai dizer que ele traz pessoas para servi-lo na construção da estátua e tudo, e vai colocar jovens, mancebos, inteligentes, cheios de conhecimento, para trabalhar para ele dentro do palácio. E entre esses jovens, né, estava Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Quem não conhece esses três que eu citei é Sadraque, Mesaque e Abidnego, chamados na Babilônia. O que acontece? No ano 605, aproximadamente, Nabucodonosor leva essa primeira leva aí de pessoas para a Babilônia. E juntamente vai Daniel. Daniel, nesta época, ele estava entre seus 14 e 17 anos. Então imagine um jovem novo, sendo levado preso, cativo para a Babilônia. E a primeira atitude desse jovem é colocar no seu coração e não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia. A preocupação maior desse jovem era ser fiel a Deus. Olha só, a preocupação desse jovem era ser fiel a Deus. A história de Daniel, o livro dele é muito extenso, é um livro que vai falar mensagens apocalípticas, né? Você vai ver muitas coisas sendo lançado na cova dos leões, né? Aqueles presidentes tentam fazer uma emboscada para ele. Só que o mais interessante, né,
da história de Daniel é que se você ler o livro inteiro, né, não vou ler, senão vai levar muito tempo aí, mas a história de Daniel, ele tinha aproximadamente 14 a 17 anos, quando ele começa a história dele aqui na Babilônia. E a morte, o ministério de Daniel termina, olha só, ano 605 Daniel vai para a Babilônia. O ministério dele termina no ano 536. Aproximadamente 70 anos, que foi o tempo predito pelo profeta Jeremias, que o povo de Israel ficaria cativo pela Babilônia. Daniel passou todo o cativeiro na Babilônia. Quando você chegar no final da história de Daniel, Daniel já velho, já um pouco ruim das vistas, você vai compreender algo. Um exemplo do final da história de Daniel, né? Se a gente passarmos um pouquinho a Bíblia para frente e for até onde aparece a cova dos leões, você vai ver algo interessante. Olha só, Daniel capítulo 6, acompanhem comigo. Você vai ver assim, verso 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a seu respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Olha só, um rapaz que entrou na Babilônia, chegou na Babilônia, um jovem, né? Como eu, como talvez você que vai estar me assistindo, um jovem chegou na Babilônia com entre 14 e 17 anos, e ele chega na sua velhice, fazem isso com ele, né? Tentam armar ali para ele. E o mais interessante é que Daniel, a Bíblia diz que ele era fiel, ele era um homem que não tinha culpa nenhuma, não se achava nada contra ele, e ele não tinha vício nenhum. Olha só, aproximadamente 70 anos Daniel passa na Babilônia. 70 anos num lugar pagão, num lugar de idolatria, num lugar onde oferecia um manjar, uma comida desagradável, a alimentação colocada pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, o costume deles. Daniel estava bem distante, num lugar onde só havia pecado. Porém, durante 70 anos ele nunca se contaminou. Nunca foi achado culpa alguma contra ele. Nunca foi achado um ar sequer de erro sobre a vida dele. Ele era fiel. O mais interessante é isso. Vamos pegar o exemplo de Daniel. Creio eu que eu ou você já passamos por isso, de estarmos em situações ou lugares inadequados, em vez de agirmos como Daniel, ser fiel a Deus, sabendo que existe um Deus maior de todos, um Senhor que está todo o tempo olhando e contemplando o justo e o ímpio, e nós não temos tomado atitude como cristãos, como fiel. Porque Deus nos chama não para sermos felizes, alegres, ou tristes, ou desanimados, ou para sermos vitoriosos. Deus nos chama para sermos fiel a Ele. Independente se isso nos custe a vida, independente se isso vai nos custar, né, a perda de amigos, de família, independente. Daniel, por ser fiel a Deus, lá em Daniel 6, ele foi ser lançado na cova dos leões. Porque vale mais ser fiel a Deus do que poupar a própria vida. A fidelidade a Deus vai muito mais além do que você... Ah, mas estão me ameaçando. Deus entende. Não, irmão. Deus entende que você está usando isso como desculpa para pecar, para negá-lo, negligenciá-lo. Quantos apóstolos, homens de Deus, morreram por amor à verdade, por amor a fiel a Deus? Independente se isso vai custar a vida. Então Daniel dá-nos esse exemplo. E ele colocou, olha só, um jovem colocou no seu coração em não se contaminar.
E eu e você somos levados, às vezes somos convidados para uma festa, para um ambiente familiar, para uma reunião entre família ou entre amigos. Em vez de nós sermos fiel a Deus e que nós usamos a ocasião da liberdade para dar lugar à carne. Aí nenhuma festa, num encontro entre amigos ou num ambiente de trabalho, algo, né? Acontece aquelas conversas que não agradam a Deus, aqueles momentos que não agradam a Deus, e você está ali compartilhando, está fazendo o mesmo, para não se achar um diferente ou para não te acharem um careta. Você está sendo fiel a Deus? Olha só o exemplo de Daniel, colocar no seu coração e não se contaminar. Passou-se 70 anos e este homem nunca se contaminou. E eu e você achamos desculpa para tudo. Ah, mas eu estava num ambiente que não tem nada que provém de Deus. Não, mas ali eu tive que dar aquela enrolada, porque senão ia prejudicar, Deus entende. Não, eu tive que fazer isso, irmão. Isso não é desculpa. Fidelidade a Deus. Será que eu e você possamos pelo menos tentar? Será que em algum momento da nossa vida a gente consegue imaginar e falar assim, olha, em mim não há culpa, porque eu fui fiel a Deus nesse tempo todo? Não podemos. Um jovem, uma criança. Quando eu citei sobre um novo coração, é que quando você realmente é uma pessoa nascida de novo, quando você criou um novo coração, igual Salmo 51, o próprio salmista Davi, quando ele peca com Betseba e ele comete adultério, ele fala, Senhor, cria em mim um novo coração e me dê um espírito reto. Davi estava pedindo um novo coração para quê? Para nunca mais fazer aquilo. E não somente isso, mas um coração transformado. Qual é a essência de um coração transformado, irmão? A essência de um coração transformado é que não precisa de você forçá-lo a estar longe do mundo, mas quando ele estiver no mundo, ele não irá se contaminar. Ele irá odiar as coisas do mundo. Não adianta você tentar afastar os seus filhos do mundo porque são jovens, não adianta se afastar seus filhos do mundo porque são criança, porque enquanto eles não tiverem um novo coração, o coração antigo deles, o coração velho, do velho homem, da carne, irá desejar o pecado. Você vê isso na história de Daniel, quantos israelitas, povo de Deus, foi para a Babilônia. E quando Nabucodonosor construiu a estátua e diz, olha, aquele que não adorar será lançado na fornalha 7 vezes mais quente. E você vê o povo de Deus se prostrando. Pode ter certeza que muitos estavam dizendo, Deus sabe que eu estou tentando poupar minha vida. Deus entende que se eu não fazer isso o rei vai me matar. Mas 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, eles preferiram a morte do que negar a Deus. E eles vão dizer, se Deus nos livrar, assim seja. Mas se Deus não nos livrar, que seja para a glória de Deus. Mas ao rei eles não iriam se prostrar. Entende? A maior preocupação de um coração novo é essa, em ser fiel a Deus, independente da circunstância, da situação. E eu e você, estou num ambiente em que estão fazendo a festa entre a minha família, e eles gostam de escutar música ímpia, eles gostam de dançar, e me chamaram para dançar e eu dancei, irmão. Seja fiel a Deus, você tem um novo coração, você odeia essas coisas. Fica ali no seu canto. Aprenda a falar não. O que Paulo diz em Gálatas 5, verso 16, 17, ali em diante? Se você andar em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. A carne cogita contra o espírito.
Agora, se você tem um novo coração, irmão, pode jogar você em qualquer lugar. No meio do centro de Umbanda, em adoração a Baal, a qualquer coisa. Ameaçarem a sua vida. Podem fazer qualquer coisa, você vai negar essas coisas, porque você tem um novo coração gerado por Deus, como Deus disse. Jesus disse a Nicodemos, João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ele vai dizer: Senhor, como nascer de novo? Porventura eu voltaria para a barriga da minha mãe? Jesus diz: não, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Primeira atitude de Nicodemos quando recebeu a Cristo foi negligenciar o seu ofício de príncipe dos judeus, de um doutor da lei, de um homem da sinagoga, e seguir Jesus Cristo. Primeira atitude de um coração regenerado é negligenciar, negar, abandonar as coisas do mundo, porque é fiel a Deus e sabe que o Senhor tem uma recompensa para nós, que é a vida eterna. Um coração transformado. Não importa em que situação a pessoa se encontrar, não importa o que ocorrer, ele vai ser fiel a Deus. Independente se forem infiel a Ele, independente se o abandonarem, independente se vão contra Ele, igual foi com os profetas. Mas a pessoa se guarda. Isso é coração novo, regenerado. Isso é fidelidade a Deus. Isso verdadeiramente é adoração a Deus. Eu quero terminar esse vídeo aqui porque está ficando muito extenso. Tem vários textos para comentar sobre isso. Leia o livro de Daniel. Ao decorrer dessa linda história, você vai ver o testemunho desse homem. Testemunho não é ele ficar contando o que ele fez, o que Deus fez por ele, não. O testemunho é você olhar para a vida dele e ver que verdadeiramente Deus estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando você compreender isso, vai ver que a vida dele era uma vida limpa, uma vida santa, uma vida agradável a Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é santo, agradável, reto. E quando ele está sobre o ser humano, sobre o coração novo do homem, o homem não vai viver mais na impiedade. Essa é a prova de um novo coração, que você é cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito de Deus. É que você tem um novo coração, você odeia as coisas do mundo e você sempre vai ser fiel a Deus. Amém? Quero deixar esse texto para vocês, tá bom? Que vocês absorvam isso. Talvez tenha sido um pouco duro, mas saiba que a nossa função não é ser leve, pegar leve, não é falar algo de agradável a você. O nosso propósito em divulgar o Evangelho é te mostrar que o Evangelho veio como o Espírito Santo em João 16, veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Veio nos trazer nosso coração de volta a Deus e nos levar-nos, nos dar-nos a segurança da vida eterna. Amém? Que é o presbítero Jefferson. Quero desejar uma ótima tarde a vocês. E se gostou, compartilha, curte. Que esta mensagem chegue a muitos corações, deveria mudar corações de muitas pessoas. E você que assistiu, eu quero que você faça igual Daniel. Coloca no seu coração e não se contaminar. Senhor, não vou me contaminar, não vou me apegar às coisas desse mundo, a essas músicas sujas. Não vou me apegar a esse método de modernidade, a essas roupas que sensualizam o ser humano. Eu vou somente guardar o meu coração a Ti, Senhor. Eu quero te propor isso, tá bom? E se quiser receber mais vídeos assim que nós fazermos, clica aí em se inscrever no canal. Toda vez que tiver novos vídeos você vai receber, tá bom? Vai chegar aí pra você e você vai ser edificado, eu tenho certeza disso. Porque a palavra de Deus
é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Hebreus 4:12, tá bom? Que o amor de Deus, a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Que Deus te abençoe.